E aí, galera, tudo bem? Muito bom dia para todos e todas. Então, essa é a nossa primeira aula que a gente vai fazer agora do nosso itinerário. E segundo uma programação elaborada previamente, já no planejamento anual que a gente faz em janeiro, eu havia me proposto a discutir temas diferentes nos itinerários ao longo dos bimestres. Como nós tivemos uma situação muito diferente, atípica por conta dessas alterações do calendário, eu ainda não tinha concluído o primeiro módulo, né, o primeiro percurso desse itinerário que nós imaginamos aqui dentro da geografia nas ciências humanas. Então eu quero inaugurar com vocês agora essa primeira aula do segundo tema do nosso itinerário de ciências humanas, que eu estou chamando de o capitalismo do século XXI. E qual é o nosso propósito? Nessa aula de introdução à economia, nessas aulas, naturalmente, durante esse período a gente não esgotou o debate econômico, a gente tentou passar desde uma questão da discussão do que é economia, escolas da economia, e discutir temas ligados à economia como desenvolvimentismo, desigualdade, transferência de renda, que é um pouco para traçar um panorama para essa nossa análise relacionada ao tema da economia e embasar esse debate que eu quero introduzir com vocês hoje sobre o capitalismo no século XXI. Tá? Então, esse é o princípio da nossa discussão. O que eu estou pensando como tema do capitalismo no século XXI? A gente fazer um breve resgate sobre a própria evolução do modo capitalista de produção e que características ele assume nessa transição do século XX para o século XXI e quais são as perspectivas desse capitalismo ao longo desse século. Então nós estamos no início desse século, né? O século XXI está começa em 2001, mas a gente está aí com um período muito recente do percurso do século XXI para a gente poder diagnosticar, mas várias mudanças já são percebidas, importantes são percebidas e que merecem a nossa reflexão. E para a gente poder começar esse debate, não dá para dissociar, tá? Não dá para dissociar alguns eventos históricos que marcam o século XXI e que acabam tendo uma interferência crucial no decorrer do funcionamento das economias no mundo todo. Eu destaco primeiro a crise de 2008, que começa nos Estados Unidos, a crise chamada crise do subprime, a crise no setor imobiliário, começa no setor imobiliário dos Estados Unidos e vai promovendo uma quebradeira nos bancos, que acaba por questionar principalmente o papel do Estado na economia. Então esse é um ponto importante. Quem foi o grande responsável por resolver o problema dos bancos, por garantir que os bancos não falissem em definitivo em 2008, foi o Estado americano, o poder central, o governo federal dos Estados Unidos. Então, a crise de 2008 ela coloca, de certa forma, no debate princípios desse liberalismo, certo? Ou para alguns autores desse modelo neoliberal, desse neoliberalismo. Então, há um debate colocado aí importante relacionado a esse neoliberalismo. Então a crise de 2008 é importante. E agora, o cenário que a gente está vivendo em 2020 com a pandemia. Por que eu já estou colocando a pandemia nesse cenário? Porque a pandemia, ela seguramente será uma transição. Então, quando a gente pensa no capitalismo no século XXI, o cenário pós-pandemia é o cenário que vai exigir dos governantes uma criatividade, exigir um amplo diálogo, e os setores econômicos vão precisar buscar soluções para poder equacionar a crise que está se apresentando no mundo todo. E a consequência do período da pandemia para o funcionamento da economia. Que atividades irão desaparecer, que atividades irão se fortalecer. Então, essa é um panorama que para nós aqui no itinerário cabe como uma análise importante, porque ela está, a gente chama, geralmente fala nas ciências humanas, a gente está fazendo uma análise no quente, né? A gente está vivendo o momento e está tentando analisar. Então,
muitas vezes é um esforço teórico, metodológico, de reflexão, de análise, de desenho de cenários, mas é um exercício importante para a gente poder aprender um pouco sobre como esse capitalismo vem se estruturando, tá? Quais mudanças que ele passou. Então, a partir desses dois marcos históricos, é importante a gente refletir sobre o que se apresenta. E eu trago para o centro dessa análise, para o centro desse debate, uma obra de um teórico, de um escritor francês, chamado Thomas Piketty, que em 2014 lança uma obra chamada O Capital do Século XXI, em que ele vai discutir justamente quais são as bases desse capitalismo, e ele vai ter um ponto principal, uma premissa, que é a questão do tema da desigualdade. Tá? Há um longo debate sobre desigualdade, e a desigualdade cabe, o debate sobre desigualdade cabe sobre diversos aspectos, né? A desigualdade como característica humana, que muita gente vê como positiva e de fato que é a própria diversidade, mas a discussão sobre a desigualdade econômica. E aí pensar na desigualdade econômica, a gente tem que separar a desigualdade de renda e riqueza, certo? Então uma coisa é a desigualdade de renda, quem ganha mais, quem ganha menos. Outra coisa é a desigualdade de riqueza, quem acumulou mais, quem acumulou menos. E esse processo de desigualdade, essa desigualdade, ela foi estruturando a sociedade ao longo da história e criando relações estabelecidas entre grupos e fortificando ou fortalecendo determinados grupos, dando a eles acesso a poder, a mais riqueza, mais influência e restringindo o acesso a uma outra parcela. Então, a desigualdade é a base desse capitalismo, que se intensifica no século XXI. Então, essa é a grande discussão. A desigualdade acaba por intensificar. Vocês perceberam que o tema da desigualdade está presente, eu já tinha um pouco trazido essa discussão lá no começo dessas aulas sobre introdução à economia. Agora eu quero um pouco discutir, e aí ao longo dessas nossas aulas eu vou trazer esses temas relacionados à desigualdade a partir do Piketty, a partir da obra do Piketty como ponto de partida, como pano de fundo dessa nossa discussão e evidentemente trazendo elementos da atualidade, temas relacionados à atualidade para a gente poder pensar, para poder refletir. Mas o ponto de partida é a gente rediscutir o modelo, né? Pensar no modelo, que transição nós tivemos do século XX para o XXI. Para alguns autores, essa transição está acontecendo agora, que é uma transição definitiva. O mundo não vai ser o mesmo. Então a gente está ingressando no novo século agora, no contexto pós-pandemia, no contexto dessa agitação do contexto da pandemia. Isso vai exigir da gente um esforço muito grande para poder entender e garantir o desenvolvimento. Vai ficar mais difícil ainda superar a desigualdade. Então, esse é o nosso esforço, até porque há um nível de desigualdade, considerando realidades como a brasileira, que elas conferem uma condição praticamente de subexistência. Então vamos chamar de subcidadania, que é uma parcela da população que não tem acesso a nada. E o cenário brasileiro foi evidenciado agora, recentemente, com a aprovação pelo governo federal da chamada renda básica emergencial, e o universo de pessoas que não tem nem documento no Brasil, nem CPF, vivem completamente à margem. Então não são bancarizados, não têm acesso a banco, não têm acesso, não tem crédito, não tem nada. Eles subsistem de forma informal, né? De maneira informal, na economia informal. Então essa parcela ela está sempre alijada, sempre segregada. E essa segregação, segundo Piketty, ela não fica só na questão econômica. Ela também está no imaginário e ela também está no comportamento das relações. Então, ela reproduz uma concepção de subexistência e fonte de vários preconceitos e formas de segregação social, por exemplo. Tá bom? Então, esse é um panorama principal aí. Eu vou, junto com esse vídeo, estou colocando um texto de um professor que vai falar da importância do livro do Piketty, e a gente vai falar mais sobre isso, tá? Aprofundando um pouco mais a teoria sobre
esse capitalismo do século XXI, tá bom? Grande abraço para vocês, tudo de bom.